Olá, tudo bom? Eu sou a professora Cláudia Lopes, professora de língua portuguesa do Colégio Força Máxima, e hoje nós vamos dar início ao módulo 15 de português. Esse módulo, ele vai dar continuidade aos assuntos anteriores. Tanto no módulo 13 quanto no módulo 14, nós estamos estudando as orações coordenadas. E esse módulo 15 ainda é continuidade desse conteúdo. Vamos relembrar, antes da gente ir exatamente para esse capítulo? Nós vimos que o período ele pode ser composto por coordenação ou por subordinação. O que é um período composto? É um período que possui mais de uma oração, mais de um verbo. E ele é coordenado quando essas orações possuem sentido completo, quando essas orações têm a estrutura completa de sujeito e predicado e os complementos, e com isso o sentido também é completo. Sendo assim, essas orações elas são consideradas coordenadas. E vimos que as orações coordenadas elas se dividem em assindética e sindética. As orações coordenadas assindéticas são aquelas que não são ligadas por conectivos, não possuem conjunções. E as orações coordenadas sindéticas são aquelas que possuem conectivos, que possuem conjunções para unir as orações atribuindo um sentido, que pode ser de explicação, de adição, de alternância, de explicação ou de conclusão. Agora, neste capítulo, nós vamos ver como essas orações são pontuadas, como que nós usamos vírgulas nessa pontuação, nessas orações. Por quê? Sempre há essa dúvida. Como que eu uso? Tem mais de uma oração, eu coloco ou não a vírgula para separar as orações? Então, vamos ver como acontece? Quando nós temos as orações assindéticas, aquelas orações que não possuem conjunções para que possam ligar uma a outra, elas sempre usam vírgula. Então, quando eu faço lá, uso uma oração coordenada assindética, quando elas não possuem conjunção, não possuem nenhum conectivo para ligar uma oração à outra, eu utilizo a vírgula para separar as orações. Sempre acontece isso. Então, vamos analisar aqui esses dois exemplos. A gente tem, li o livro, fiz anotações e entreguei o trabalho. Olha só, li o livro, fiz anotações. Eu tenho aqui uma oração, um período coordenado, porque eu tenho 3 orações, ó, li o livro, fiz anotações e entreguei o trabalho. Tem 3 orações, então um período composto, porque possui mais de uma oração. Li, fiz e entreguei, aqui eles são coordenados porque as orações são completas. Então, eu li o livro, eu fiz anotações, eu entreguei o trabalho. Uma oração não depende da outra para ter sentido. E aqui essas duas são assindéticas porque elas se juntam sem nenhum conectivo. Então, li o livro, fiz as anotações. Então, não há conectivo, elas são assindéticas. Então, por isso, eu utilizo vírgula aqui para demarcar essa separação de uma oração para outra. Então, eu tenho aqui, li o livro, fiz as anotações. Olhem o outro exemplo. O livro é bom, o autor é detalhista, o roteiro é completo. Mais uma vez, o livro é bom, o autor é detalhista, o roteiro é completo. Tem período composto, aqui por coordenação, porque eu tenho período, orações de sentido completo, de funções sintáticas completas. Então, aqui eu tenho, ó, sujeito, livro é bom e predicado. O autor é detalhista, sujeito e predicado. O roteiro é completo, sujeito e predicado. Uma oração não depende da outra para ter sentido. Então, elas são coordenadas. E aqui não há
aditivo. Não há nenhuma conjunção ligando uma oração à outra. Por isso, elas são assindéticas. E por este motivo, a gente utiliza a vírgula entre as orações. Então, todos os casos com orações coordenadas assindéticas, nós utilizamos vírgula para separar as orações, ok? E agora, nas sindéticas. As orações sindéticas, somente as aditivas que têm casos particulares. Somente as aditivas. As outras, que são as adversativas, as alternativas, explicativas e conclusivas, todas elas utilizam a vírgula. Então, você vai lembrar que as orações coordenadas assindéticas, todas são separadas por vírgulas. As orações coordenadas sindéticas, que são aquelas que utilizam conjunção para unir uma oração à outra, somente as aditivas têm casos particulares. Todas as outras, que são as adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas, todas essas possuem pontuação para separar uma oração da outra. Vamos ver aqui. As adversativas. Li, mas não gostei. Então, eu tenho aqui uma vírgula separando. Li, mas não gostei. A ideia é adversativa, uma ideia oposta, uma ideia contrária. Então, eu tenho aqui a primeira oração. Li, mas não gostei. Segunda oração. Todas as duas orações, elas são coordenadas, porque uma não depende da outra. Mas eu uno aqui, ó, elas são sindéticas, porque elas estão unidas pela conjunção adversativa mais. E aí eu separo a minha oração sindética com a oração assindética com uma vírgula, ok? Olha aqui a alternativa. Vai ao show ou ao teatro? Aqui eu não coloquei o verbo, né? Vai ao teatro, mas você já sabe que ele está subentendido ali. E eu separo, vai ao show ou vai ao teatro. Separo por vírgula. Você sabe que está subentendido, só não repetiu por estar próximo. Então, as alternativas eu também utilizo uma vírgula. Estudei, primeira oração. Pois preciso de ponto. Então, olha só, tem aqui a conjunção explicativa pois. Só vou marcar a conjunção aqui para isso te chamar a atenção nas conjunções. Tem a conjunção explicativa pois aqui. E antes dessa conjunção, eu demarco com essa vírgula para separar a minha oração assindética, que é a primeira, da minha oração sindética explicativa, que é a segunda. Ao exemplo de conclusivo, estude muito, assim conquistará seus sonhos. Então, eu tenho aqui a primeira oração, estude muito, uma oração assindética, sem conjunção, e eu estou separando da conjunção sindética explicativa aqui com uma vírgula, ok? Vamos lá. Agora, no caso das aditivas, vocês observaram que aqui a gente tem, li o livro, fiz anotações e entreguei o trabalho. Eu tenho aqui uma oração aditiva e eu não utilizei vírgula. Por que eu não utilizei vírgula antes desse i? Todas as vezes que eu tenho uma oração aditiva que o sujeito não muda, que é o mesmo sujeito, não utiliza vírgula. Então, li o livro, fiz e entreguei o trabalho. Aqui eu tenho o mesmo sujeito, que é a primeira pessoa. Então, eu não preciso separar essa oração aditiva com vírgula, porque eu falo do mesmo sujeito. Quando eu falo estudo e trabalho, eu tenho o mesmo sujeito. Logo, eu não preciso utilizar vírgula. Quando eu falo assim, ele é bom ator e bom poeta. Quando
eu uso os dois sujeitos, eu estou falando da mesma pessoa, então quando eu uso o mesmo sujeito para as duas orações, então eu não preciso utilizar vírgula para separar essas orações aditivas. Então vamos lá, observação das orações aditivas. Quando você tem a conjunção e essa conjunção ela está separando orações com o mesmo sujeito, você não precisa utilizar vírgula. Agora, olha só, quando os sujeitos são diferentes. Quando os sujeitos dessas orações são diferentes, a gente tem aqui, o professor leu o livro e os alunos fizeram um trabalho. Nesse caso aqui, que o professor leu o livro e os alunos fizeram o trabalho, eu tenho dois sujeitos. Eu tenho aqui o professor e os alunos. Como eu tenho dois sujeitos na minha oração aditiva, eu utilizo vírgula antes da minha conjunção. É o caso da repetição das conjunções, principalmente em caso que é para dar ênfase. Então, quando a gente repete as orações com a mesma conjunção, a gente utiliza a vírgula. Então, a gente tem aqui e chora, e fala, e reclama. Então, eu utilizo a vírgula antes de cada oração, para demarcar o quê? Essa repetição enfática das conjunções. Vamos recapitular? Então, aqui, quando eu uso vírgula nas orações, tanto as assindéticas quanto as sindéticas, elas utilizam vírgulas para separar uma oração da outra. E aí, o que acontece? O único caso que há sua particularidade são as aditivas. Quando eu utilizo o mesmo sujeito, como nesse exemplo aqui, eu não preciso utilizar a vírgula antes da conjunção aditiva. Agora, quando eu tenho uma oração aditiva com sujeitos diferentes, ou quando há repetição enfática de uma conjunção, aí sim eu utilizo a vírgula para demarcar essa repetição. Peguem aí a sua apostila na página 351 e vamos ver como que está falando aí. Então, lá na página 351 a gente tem: o filme não aborrece o espectador, não provoca grandes emoções, nem impressiona sua originalidade. A gente tem aí um período composto por coordenação. Por quê? O filme não aborrece o espectador, o filme não provoca grandes emoções, o filme não impressiona por sua originalidade. Então, eu tenho três orações que eu tenho subentendido o sujeito de cada uma delas. Então, aqui a gente vê que é um período composto por coordenação, porque uma não depende da outra para ter sentido. As duas primeiras, a gente tem: o filme não aborrece o espectador, não provoca grandes emoções. São orações assindéticas, porque elas não possuem conjunção interligando uma outra. E aí a gente tem: nem impressiona por sua originalidade. Eu tenho a segunda oração, que é uma oração aditiva, que a gente tem aí a conjunção nem, ligando a última oração, no caso a terceira, com a segunda. Então, esse período, ele é composto por coordenação. As duas primeiras orações são assindéticas e a última oração é uma oração coordenada sindética aditiva. Por que a última aí a gente é aditiva? Por conta da conjunção nem. Por que não há vírgula? Porque eu tenho aí o mesmo sujeito, eu não tenho sujeitos diferentes, então é o caso particular, ok? As primeiras, como são assindéticas, elas estão separadas por vírgulas, e a terceira oração, por ser o mesmo sujeito, não há a necessidade. Então, aí tem a primeira pergunta: quantas orações há nesse período? Nós temos 3 orações.
E esse período é um período por coordenação. Embaixo você tem um quadro separando as 3 orações. O filme não aborrece o espectador, o filme não provoca grandes emoções e o filme nem impressiona por sua originalidade. Ok? Aí vai ter essa explicação mais embaixo e vem falando aí. No período composto por coordenação, as orações coordenadas assindéticas são sempre separadas por vírgula. Marquem aí, use seu marca-texto e destaquem esse trecho na sua apostila. Olhem o exemplo. O filme é bom, o roteiro é correto, a direção é eficiente. Nós temos 3 orações e as 3 são assindéticas, porque não temos conjunção ligando nenhuma delas, e as 3 são separadas por vírgula. Olhem os próximos exemplos. Também usamos vírgula para separar as orações coordenadas sindéticas, exceto as conjunções aditivas que seguem uma regra especial. Marquem esse trecho aí também e vamos analisar os exemplos. Assisti ao filme, mas não gostei. Eu tenho aí uma oração adversativa, assisti ao filme é a primeira oração, a segunda é uma ideia oposta, mas não gostei, e antes dela eu utilizo a vírgula separando aí as orações. Próximo exemplo, ou vou ao cinema ou ao teatro. Então eu tenho aí uma oração separando a outra, uma vírgula separando uma oração da outra, e eu tenho a conjunção ou aí aditivo. Terceiro exemplo diz: decidi-me pelo cinema, porque os horários eram mais convenientes. Então, a segunda oração que eu tenho aí a conjunção explicativa porque, antes dela está sendo separada por vírgula também. E o próximo exemplo temos: algumas análises são tendenciosas, é preciso, portanto, cautela. A gente tem uma oração conclusiva e um caso particular. Por que há aí duas vírgulas? Porque essa conjunção, portanto, ela está intercalada na oração. A oração seria, portanto, é preciso cautela, mas ela está intercalada. E como a palavra ela é mais extensa, a gente usa 2 vírgulas para separar, ok? Virando a página, a gente tem, já em relação às orações coordenadas sindéticas aditivas, é preciso atentar às seguintes regras. 1. Use a vírgula para separar as orações coordenadas que possuem sujeitos diferentes. Marquem isso daí, tá? Destaquem isso na sua apostila. O diretor cortou o ator do elenco e o produtor apoiou a sua decisão. A gente tem o diretor, que é um sujeito, e na próxima oração o sujeito é o produtor. Então, a gente tem 2 sujeitos diferentes. Então, neste caso, é preciso usar a vírgula antes da conjunção aí. Próximo exemplo. Nem o diretor estava satisfeito, nem o produtor estava feliz com os resultados. Então, a gente tem aí também uma oração aditiva, olha a conjunção nem, entre uma oração e outra, e a gente tem 2 sujeitos, a gente tem o diretor e o produtor. Neste caso, como eu falo de pessoas diferentes, eu tenho sujeitos diferentes, então eu utilizo uma vírgula para separar as orações. Vamos aí à próxima observação. Note que se a conjunção e estiver ligando orações que apresentam o mesmo sujeito, a vírgula não deve ser empregada. Destaque isso daí, tá? Se possível, até com uma cor diferente para te chamar mais atenção. Então, para que você também não confunda. Então, quando eu falo do mesmo sujeito, eu não utilizo vírgula nas orações aditivas. Então, assisti ao filme e li o livro. Eu tenho sujeito em primeira pessoa, tenho as 2 ações é feita pelo mesmo sujeito, logo não há a necessidade aí de utilizar a vírgula. E a segunda possibilidade de utilizar a vírgula nas orações aditivas é quando emprega-se a vírgula para separar as orações coordenadas aditivas quando houver
repetição enfática da conjunção. Olha o exemplo. E pega a chave, pega a bolsa e apanha os documentos e ainda acha que está esquecendo de algo. Eu tenho aí as orações, utilizo separada por vírgula. 1, 2, 3. A segunda, a terceira e a quarta oração com a mesma conjunção. Então, elas estão separadas por vírgula por conta da repetição. Uma observação que tem importante é que fala que se a conjunção estiver deslocada na frase, ela vem separada entre vírgulas ou também pode estar, as orações podem estar separadas por ponto e vírgula. Olhem o exemplo. O autor não estava preparado para o papel, ponto e vírgula. Ele, entretanto, demonstrava boa vontade. Entretanto, aí a gente está intercalado, então está separado por vírgulas. O autor não estava preparado para o papel, ponto e vírgula. Precisava, pois, de mais ensaio. Então, pois também não está iniciando a oração, ele está intercalado aí por vírgulas. Ok, gente? Então, a imagem do quadro estará lá no meu Instagram para vocês copiarem. Bons estudos, qualquer dúvida, pode me chamar, pode tirar. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula, ok?